Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, para mais um estudo da palavra de Deus, do nosso Senhor. Queridos, estudo de hoje, o testemunho involuntário de Pilatos. Vamos entender isso na Bíblia, tá? Testemunho de Pilatos, governador romano, que condenou Jesus à morte também. Vamos ver o testemunho de Pilatos, tá bom? Primeiro quero agradecer ao estudo online, ao irmão João e às pessoas que não puderam participar, né, também. Que Deus abençoe a todos, que tenha a paz do Senhor no coração, né? É uma pena os que não participaram, porque o estudo é bem chamativo, né? Dentro da Bíblia. E foi uma benção, né? E que Deus abençoe a todos. Quero agradecer também a pastora Marta, né? Que me convidou para fazer uma pregação na igreja dela domingo. Que Deus abençoe. E que o Espírito Santo vá na frente, né, preparando aquelas pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Deus que abençoe a Marta e toda a sua comunidade lá, tá bom? Muito bem. O testemunho involuntário de Pilatos. Vamos entender isso na Bíblia, mas vamos orar primeiro e agradecer a Deus pelo dia, né, o pão de cada dia. Aqui no Brasil são exatamente 6h15 da manhã. No meu relógio aqui, 6h15 da manhã, aqui na capital de São Paulo, onde eu estou. Está chovendo, está uma garoinha, né? Mas é ótimo, né? Deus sabe das coisas, do que nós precisamos, né? Que bom. Então, vamos agradecer a Deus por isso, pela chuva, né? Estou falando para as pessoas do Japão, para as pessoas da França, da Alemanha, né? Para as pessoas lá dos Estados Unidos e também de Portugal, Anderson, tá? Que Deus abençoe a todo mundo ali e a comunidade lá em Portugal que escuta a palavra de Deus, tá bom? Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir as tuas santas palavras, abrindo as tuas santas escrituras neste momento. Obrigado, Senhor, pelo dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa meus irmãos, onde estiverem, minhas irmãs, que a paz do Senhor reine sobre eles e suas famílias. Obrigado, meu Deus, pela tua paciência com nossos pecados. Nos ajuda, derrama o Espírito Santo sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração neste momento, para falar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. O testemunho de Pilatos, ainda no livro de João. Ontem nós vimos o testemunho de Maria, né? Hoje o testemunho de Pilatos. Várias vezes, João, ele registra, né, as tentativas dos líderes religiosos de prender ou matar Jesus, levá-lo ao julgamento para sentenciá-lo à morte, né? João sempre relatou isso. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que seu momento e sua hora ainda não havia chegado, né? E que se referia, ou seja, a sua morte na cruz, não tinha chegado ainda. Mas agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmen, levado para Anás e depois para o sumo sacerdote Caifás, tá bom? E 2 vezes perante Pilatos. Ao chegar ali em Pilatos, aconteceu algumas coisas. João
recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus é o Cristo, é o Messias. Muito bem. João fez de tudo, né? Agora, João menciona Pilatos, aqui no livro dele, o governador que julgou Jesus, né? Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto, né, muitos outros que testemunhavam eram judeus, pessoas comuns. Como o veredito de Pilatos estava relacionado ao tema central do Evangelho de João? Como? Vamos ver. João capítulo 18, versículo 38 e 39. Eu estou aqui em João. Vamos aqui para o capítulo 18, né, de João. O versículo 38 e 39. Está escrito assim, ó. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Na verdade, Pilatos perguntou: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou-se aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos falou. Pilatos dá um testemunho de Jesus dizendo: eu não vejo crime nesse homem. Primeiro testemunho dele já ali na hora, quando viu Jesus. Veja que Pilatos disse: eu não acho nele crime algum. Ele percebeu que Jesus era inocente. Ele percebeu isso. No verso 19, o versículo 4, fala assim, ó. Outra vez saiu Pilatos, ele disse: eis que eu vos apresento para que sabais que eu não acho nele crime algum. Outra vez. E aí ele continua. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa, e disse-lhe Pilatos: eis o homem, mostrando ao povo. E ao verem nos principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: tomai o vós outros, a crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Outra vez. Ele dá testemunho de Jesus. Eu não vejo crime nesse homem. Respondeu-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com uma lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filhos de Deus. Então, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tomando, ao entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Pilatos perguntou para Jesus. Mas Jesus não lhe respondeu. Não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus respondeu para ele. Quando ele falou isso daí, aí Jesus tinha a resposta para ele. E a resposta de Jesus foi essa. Versículo 11 do capítulo 19 de João. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus declaravam: se soltares a este, não é amigo de César. Já começaram a apertar ele, né? Todo aquele que se fez rei é contra César, porque eles diziam que César que era o rei deles.
não era Jesus. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado, pavimento, no hebraico, Gabatá, E era, a prescrever ali era aí a Páscoa, Pascual, era a Páscoa ali, Era para aquele lugar servia para a cerimônia da Páscoa também. Cerca de hora sexta ali, da Páscoa. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Declara de novo. Ele dá testemunho de novo. Aqui está o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifico. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? De novo. Respondeu os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Que desgraça, meu irmão? Diante do rei do universo, diante do rei criador, eles falaram que o rei deles era César. Quanta ignorância, meu irmão? Quanta ignorância. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Até aqui por enquanto. Queridos, veja que Pilatos disse: não acho nele crime algum. Para mim ele é inocente. Queridos, no verso 15 aqui, que nós lemos, aqui foi estabelecida a sorte do povo de Israel, nesse verso 15. Tá? A própria liderança religiosa de Israel falou em nome do povo: não temos rei, senão César. Aqui acabou. O povo que era escolhido de Deus para ser um exemplo para a nação do mundo, acabou ali. Deixou de ser. Submissão, sabe o quê? Total esse povo a Roma. A rejeição de Jesus como Messias, o Salvador. Veja, meu irmão, que Deus falou pela boca de Pilatos: ele é inocente. Jesus foi levado a Pilatos na manhã da sexta-feira, João 18, 28. O plano do governador era despachar o prisioneiro rápido para o seu destino. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos, onde Jesus disse, eu para isso nasci. Jesus falou para ele: e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, versículo 37. Jesus pronunciou isso para Pilatos. Pilatos tinha interesse, meu irmão, de conhecer a verdade. Um texto aqui que me chama a atenção é isso aqui. Veja, meu irmão, que Deus falou pela boca de Pilatos: ele é inocente. Jesus foi levado a Pilatos na manhã da sexta-feira. Mas quando você lê na Bíblia, Jesus tinha que ficar 3 dias morto. Tem alguns textos da Bíblia que falam, principalmente em Joanas. Será que está batendo bem, meu irmão? 3 dias morto aí? Que sexta-feira ele foi entregado a Pilatos e depois foi entregado para ser crucificado na sexta-feira. Mas que sexta-feira era essa? Hein? Jesus não tinha que ficar 3 dias morto? Ele não morreu no começo da sexta-feira, no pôr do sol da quinta-feira. O que explica para nós que ele morreu
ali por volta de meio-dia, 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, né? Ele foi crucificado por volta de 3 horas da tarde, ele morre. José de Arimateia e Nicodemos correm para tirar o corpo dele de lá, porque estava chegando o sábado. E colocaram ele no túmulo correndo. No túmulo de Nicodemos, um homem rico. Não, no túmulo de José de Arimateia. Ou no túmulo de Nicodemos. Os dois estavam ali, os dois eram ricos. A Bíblia explica que é no túmulo, né, de José de Arimateia. Mas Jesus tinha que ficar 3 dias, cara. Meu irmão, mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos, onde Jesus disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18:37. Pilatos tinha interesse de conhecer a verdade. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes reconheceu a inocência, que Jesus era inocente, tá? E escreveu sobre a cruz. Ele que escreveu palavras. Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, quando foi crucificado, ele mandou colocar na cruz. O que os judeus não aceitaram. Foram até ele para reclamar com ele. Você escreveu lá rei dos judeus, ele não é nosso rei. Até nisso. E Pilatos falou: o que eu escrevi? Escrevi. E ponto final. E assim ficou, queridos. Tá? Então, Pilatos escreveu isso, completando o seu testemunho de que Jesus é o rei dos judeus. Realmente, Jesus é o rei dos judeus. Mas rejeitado, né, queridos? Queridos, Pilatos tinha a própria verdade diante dele, e assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Né? Que exemplos trágicos que nem sempre conseguimos, né, meu irmão? O que a consciência e o coração nos diz. Que exemplo trágico, né? Ser corretos. Pilatos temia perder a posição de governador. Ele foi ameaçado. Entendeu? Pilatos foi ameaçado diante de César. Queridos, Pilatos levou, né, tudo isso em consideração, né, o que ele estava falando naquele povo, e falou: acho que eu vou perder o meu posto de governador. É melhor entregar esse homem à morte mesmo. E ele lavou as mãos, tá? Com água. Mas mal ele sabia que as mãos dele estavam sendo banhadas em sangue. Tá? Agora, no tempo do fim, todas as igrejas estão correndo para Roma também. Tá? O ecumenismo é uma estrada única que leva todos cristãos para Roma, para que dê as costas também para o Messias. Não está diferente hoje daquela época. Você não já viu falar que todos os caminhos levam para Roma? Mas para o céu só tem um caminho, queridos. É Jesus. Você não já viu falar que quem tem boca vai a Roma? Mas para o céu só tem um caminho, que é Jesus. O ecumenismo entrou dentro das igrejas. E todos seguem o padrão romano. Inclusive o calendário romano. O calendário romano, que é o gregoriano, né? Que não bate nada a ver com o calendário judaico, queridos.
que é seguido lá. O mês passado agora acabou as festas das cabanas, dos tabernáculos. As festas começam lá no mês 6, mês 7, para vir a Páscoa, o final do ano. Agora, no tempo do fim, as igrejas estão indo desse jeito aí. Amados, a história vai se repetir. Agora, nesse tempo do fim. Nessa última geração, a história se repete, viu? Todos os caminhos indo aí para Roma. Né? Cadê guardar os mandamentos de Deus? Cadê fazer o que Deus manda? E anda com a Bíblia e faz pelo sinal, tudo bem, e faz o que Deus manda. O povo de Deus, representado pelos seus líderes, lá no primeiro século, rejeitou a Jesus Cristo e se submeteu a Roma. Isso lá, no primeiro século. O povo de Deus agora, no tempo do fim, será cercado por Roma papal também. Por Roma papal. Será cercado. E agora Deus coloca um desafio diante de você e diante de mim. De que lado você vai ficar? De Roma ou vai abraçar Jesus Cristo como Salvador? Que lado você vai ficar? Você é que decide. Jesus respeita teu livre-arbítrio. Lembra que ele falou para o cego Bartimeu? Que queres que eu te faça, Bartimeu? Você acha que ele não sabia o que Bartimeu tinha? Filho de Timeu em Jericó? Que era cego? Mas ele respeitou, ele falou, o que você quer que eu te faça? Meu irmão, pense bem, meu irmão e minha irmã. Jesus é nosso amigo, é nosso Salvador, viu? Testemunho de Pilatos. Esse homem, por 3 vezes, né, queria, né, salvar Jesus. Mas ele mesmo se condenou. Porque ele preferiu, ele tinha autoridade, que nem ele falou, eu tenho autoridade para te matar e tenho autoridade para te soltar, cara. Você está entendendo? Então ele tinha isso. E ele, para não perder seu posto, ele foi e condenou Jesus à morte. Achava que estava lavando suas mãos numa bacia de água, mas ele estava lavando era com sangue, o sangue do Cordeiro. Quantos não vai fazer isso no final dos tempos, meu irmão? Já está fazendo. Achando que está lavando a mão com água, mas está lavando a mão com o sangue de Jesus. Quantos? Quantos não vão deixar de ficar no mundo com seus bens materiais e abandonar Jesus? Quantos vão ficar com Roma? A ordem dominical está chegando. A Bíblia manda guardar o sábado. Faz parte dos mandamentos. O que você decide aí? Pense bem, viu, meu querido irmão, minha querida irmã? Jesus é o nosso amigo e nosso Salvador. Estudo de amanhã, o testemunho de Tomé. Vamos ver isso na Bíblia amanhã, tá bom? O testemunho de Tomé, tá bom? Com a graça do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver, né? Que Jesus abençoe você e sua família. E que possa o Espírito Santo ser derramado sobre você e sua casa, né? Para que você compreenda a palavra de Deus exatamente como ela é. Tchau, pessoal. Até amanhã. Testemunho de Tomé. Vai ser bom, hein? Vamos ver aí. Tá bom? É amanhã. Fique com a paz do Senhor. Tchau, pessoal.